nossa segunda aula do terceiro módulo e aqui nós vamos continuar as nossas possibilidades de checkmate na abertura, tá bom? E aqui nós vamos ver algumas possibilidades quando as brancas elas começam com um peão diferente, né, do peão do rei ou peão da dama. Aqui elas vão começar com o peão do bispo, chamado também de abertura bird, tá bom? Abertura bird, ou pássaro, tá? Bird, então, é aqui ó, em F4, peão F4 é o nome da abertura bird então. A gente vai ver, caso as brancas comecem com essa abertura, como as pretas podem desenvolver o jogo e aplicar aqui um checkmate, explorando, pessoal, essa diagonal aqui, ó, que eu já tinha comentado com vocês na última aula, tá? A abertura bird, ela já deixa essa diagonal que já é vulnerável ainda mais vulnerável. Vamos ver como que as pretas vão explorar, né, essa vulnerabilidade aqui que as brancas deixam quando começam com o peão do bispo do rei, tá bom? Vamos lá. Então aqui um lance natural, né, das pretas poderia ser facilmente E5, tá? As brancas aqui então podem fazer a captura, esse peão não está protegido. Aqui as pretas novamente fazem outro sacrifício de peão, né, aqui ó, em D6, entregando outro peão. E aqui as pretas recuperam com o bispo. Então as pretas, né, perderam 2 peões e ganharam apenas um. Né? A princípio perderam somente um peão, mas com uma vantagem posicional logo na abertura. E aqui, quais são os princípios, então, aqui desse checkmate? Olha, essas duas diagonais aqui, ó, elas estão sendo atacadas tanto pelo bispo negro quanto pela dama negra, tá bom? Então, nós vamos ver como nós podemos explorar isso agora. Vamos lá? Vamos supor que as brancas façam qualquer outro lance que não a proteção dessas duas diagonais aqui. Então, vamos supor que as brancas joguem aqui, ó, cavalo em C3, tá bom? Qual é o lance agora? O lance agora é dama H4 cheque. Dama H4 cheque. Qual que é a única possibilidade de defesa aqui dessa diagonal? Exatamente. Peão em G3. E aqui então nós temos mais um sacrifício de dama para poder dar checkmate. Né? Com dama captura G3, então haverá a recaptura aqui do peão e o bispo, quando ele faz a captura, dá checkmate, porque não tem nenhuma outra casa para o rei se mover e também não há alguma forma de proteção desse rei, tá certo? Então vamos ver uma variante aqui. Então, vamos lá, ó. Dama joga, ou as brancas jogam peão F4, as pretas E5, né, com sacrifício de peão, entregam o peão. Aqui de novo, D4, as brancas capturam de novo. Aqui, bispo, captura o peão em D6, ó, atacando essa diagonal, né, que a gente vai trabalhar e explorar. Qualquer outro lance, pessoal, aqui que não seja aqui, ó, esse peão fazendo a defesa dessa diagonal, qualquer outro lance que não seja esse, haverá checkmate, tá bom? Vamos supor aqui, ó, cavalo em F3. Não, cavalo em F3 também faz a defesa aqui, tá? Desculpa. Porque cavalo em F3 faz a defesa dessa diagonal, tá bom? Então, qualquer outro lance que não seja peão em G3 e cavalo em F3, tá? Qualquer outro lance que não seja esse, né? Vamos supor aqui, então, né, esse peão aqui. Ele pode também liberar a casa do rei. Aqui, nesse caso, também não haverá checkmate, tá bom? Haverá somente vamos supor que ele joga o peão aqui liberando o rei, tá? Então, dama, aqui cheque, haverá captura. Aqui eu posso, né, capturar com o bispo. Aqui eu vou perder o bispo, né, mas o rei vai ficar numa situação muito vulnerável aqui. E aqui eu posso vir com o meu bispo, né, dar cheque. E aqui então não há outra casa segura para o rei. E aqui haverá a perda da dama, tá bom?
como também como eu entrego um bispo para fazer a captura de uma dama. Também é uma posição bem confortável para as pretas, tá? Jogo ganho, né? Não necessariamente tem que desleixar com o jogo, tem que continuar jogando, tá? Mas também é uma posição super vantajosa para as pretas, trabalhando aquela diagonal, a vulnerabilidade daquela diagonal. Entenderam? Entenderam, pessoal, que princípios, fundamentos da abertura Bird, tá? A abertura Bird, então, tem esses sacrifícios desses dois peões de E4, depois de E5 e depois de D6, tá? Explorando aquelas diagonais ali com o bispo preto e a dama preta. Beleza? Tranquilo. Pessoal, mais uma vez, então, vamos ver as possibilidades, né, de explorar essas diagonais vulneráveis, tá? Logo na abertura. Vamos lá. Esse checkmate é conhecido como sacrifício, né, em D4. Por quê? Aqui, ó, vamos supor que as brancas, então, comecem com o peão das damas, o peão da dama, tá? Aqui, ó, em D4. O D4, cavalo F6 é o lance, né? Depois, as brancas respondem com cavalo, aqui, ó, cavalo em D2, tá? Por algum motivo, esse é um lance muito ruim, né, para as brancas, porque trava aqui o bispo, né, e também a dama, deixando esse peão aqui vulnerável. Mas, como a gente viu, isso é uma possibilidade, tá? Uma possibilidade. Então, se isso acontecer com vocês, né, se as brancas fizerem isso, como seria uma resposta bacana das pretas? Como seria um ataque, uma armadilha que as pretas poderiam fazer aqui contra as brancas? Vamos ver? Pessoal, aqui o lance é E5. Tá? Aqui o lance é E5. E5. Aqui depois haverá a captura, né, desse peão. Aqui, ó, D captura E5. Então aqui cavalo G4, tá bom? Cavalo G4 é o lance fazendo a princípio, né, o ataque contra esse peão. Então aqui as pretas respondem com H3, aqui, ó, expulsando esse cavalo daqui. Mas aqui vem a jogada, mais uma vez, explorando essa diagonal. Vocês conseguem ver? Conseguem enxergar? O próximo lance? Próximo lance, pessoal, cavalo E3. Cavalo E3 atacando a dama. A dama não tem para onde se mover, porque ela está fechada pelo cavalo. Então aqui ele ataca a dama e caso, né, a única peça que pode impedir isso é o peão, fazendo a captura. Vamos supor que esse peão faça então a captura. Mais uma vez, vamos explorar aquela diagonal com dama H4, cheque. A única forma possível, né, de defesa é esse peão em G3. Então as damas capturam o peão G3. Checkmate mais uma vez por meio dessa diagonal. Entenderam? Entenderam a jogada? A jogada é essa, pessoal. Beleza? É também uma possibilidade de abertura, por isso eu devo passar para vocês, tá certo? Então, nós vamos ver agora a última possibilidade, né, de que a gente está vendo aqui de checkmates na abertura. E aqui, na verdade, nós vamos ver o ataque Fegatello. Um ataque Fegatello. Ele acontece com a abertura italiana. Lembra que a gente viu lá nas aulas de abertura, a abertura italiana? O ataque Fegatello é decorrente dessa abertura. Nós vamos ver agora como seria, então, uma resposta, né, das pretas para o ataque Fegatello. Vamos lá? Inverter aqui o tabuleiro. Vamos então fazer a abertura italiana. Lembra como é a abertura italiana? Vamos rever. Então, E4, E5, aqui as brancas. Cavalo F3, fazendo ataque. As pretas respondem com cavalo C6, fazendo a defesa. E agora, trabalho dos bispos, lembra? Aqui é o bispo em C4. Então as brancas respondem com cavalo F6, tá? Fazendo o ataque desse peão. Lembram quando a gente estudou na abertura italiana
que antes de jogar o cavalo aqui em F6 a gente tinha que desenvolver o nosso bispo para C5. Lembra? Primeiro o bispo, depois o cavalo. Por quê? Senão as brancas teriam esse ataque. Chama ataque fegatelo, tá bom? Que coloca as pretas em uma situação de desvantagem, né? Porque para fazer a defesa elas poderiam aqui ficar numa situação incômoda. Mas nós vamos aqui entender que há uma defesa aqui então para as pretas bem plausível de acontecer, né? E aqui envolve o nosso sacrifício de torre. Vamos entender por quê? Vamos lá. Pessoal, vamos supor que por qualquer motivo, né, aqui as pretas, né, não vejam, joguem o cavalo aqui. E aqui, ó, com o bispo, ou com essa defesa, né, em D5, poderia haver então aqui a captura, né, desse peão. Então aqui as pretas poderiam fazer a captura, recaptura com o cavalo. Aqui há um problema, né, porque as brancas poderiam fazer o sacrifício, né, de cavalo. Aqui as pretas iriam, a única possibilidade de tomar, né, para evitar aqui, esse ataque duplo, que a gente já viu, chama-se forquilha, né? Então esse ataque, ou chama garfo, desculpa, é garfo. Garfo aqui nas duas peças, a única possibilidade então de contra-ataque das pretas é a captura. Aqui então as brancas, né, atacam o rei e também fazem um ataque nesse cavalo, né, reforçando o ataque desse cavalo. Caso o rei volte para essa casa, né, ele perde então esse cavalo com o bispo. Então a única forma de defender esse cavalo seria cavalo em E6, porque o rei em E6, de defender o cavalo seria rei E6, mas o rei que fica muito exposto no tabuleiro, que não é bacana, e daria chance para as brancas, né, de colocarem pressão. Lembra que a gente estudou sobrecarregamento? Por que sobrecarregamento? Essa peça, esse cavalo aqui, ó, em D5, ele está cravado. Ele está cravado. Então, peças cravadas que a gente tem que fazer, sobrecarregar. Então, aqui nós movemos cavalo C3, né, sobrecarregando, então, esse cavalo, e que logo no próximo lance, esse cavalo aqui vai ser perdido com o ataque das brancas. Tá certo? Então, a gente já viu aqui que as brancas estão muito superior às pretas. Como que as pretas podem, então, movimentar para o jogo não ficar dessa forma? Vamos ver de novo? Então, vamos lá, vamos começar de novo. Ó. Abertura italiana. Então, com E4, depois a resposta E5, cavalo F3, cavalo C6, aqui então um bispo em C4, e aqui então o erro das pretas é de desenvolver então o cavalo aqui antes do bispo, tá? A gente viu que é um erro. E aqui então as brancas fazem um ataque figatelo, tá bom? Resposta então das pretas ainda seria peão em D4, tá? Mas depois da captura do peão de D4, as pretas movem o cavalo aqui, ó, para D4, tá bom? Cavalo em D4. Cavalo em D4. Aqui as pretas, as brancas, elas vão avançar esse peão para poder continuar o ataque. Aqui o ataque de figatelo, além de atacar esse peão. Aqui uma resposta das pretas seria a captura com a dama. Então as brancas fazem o ataque de figatelo. Aqui mais uma vez dando garfo, né, o duplo, ataque duplo com o cavalo, na dama e na torre preta, tá bom? Aqui então, lance das pretas. Qual que é o lance das pretas? Dama C6, tá bom? A princípio atacando o bispo. Mas a gente vai ver que vai ter um ataque bem melhor que esse, tá? Do que a captura do bispo. As brancas, por sua vez, né, fazem então a captura da torre, pensando, né, que aqui ela vai estar trocando, né, uma torre pelo bispo, o que é engano, né? Por quê? Aqui então a dama preta vai fazer a captura desse peão em G2, ao invés do bispo, captura em G2
é a melhor possibilidade. Então, a torre das brancas não tem outra casa, né, segura, senão aqui ao lado do rei, tá bom? E aqui então nós temos dama E4 com cheque, tá bom? Com cheque. Se as brancas respondem com dama E2, perdem a dama, tá bom? Perdem a dama e logo na sequência vão perder o bispo, tá? Então, a gente já viu, né, que é uma grande vantagem, né, trocar uma torre por uma dama e um bispo. As pretas aqui saem uma enorme desvantagem. E caso as pretas não resolvam entregar a sua dama, vamos supor que elas movimentem aqui o bispo em E2, aqui então nós temos um checkmate, chama de checkmate afogado. Tá? Por que checkmate afogado? Aqui, ó, cavalo em F3, o rei não tem para onde ir e esse bispo não pode fazer a captura, senão o rei ele entra em xeque. Tá? O bispo não pode fazer a captura, o bispo está cravado, tá bom? Então, cavalo aqui em F3, checkmate, afogado, o rei está afogado, tem muita coisa em cima dele, ele não tem para onde se mover, checkmate afogado. Pessoal, beleza? Entenderam aqui então as possibilidades do ataque Fegatelo, variantes do ataque Fegatelo, como ficaria bom para as brancas, bom para as negras, tá certo? Estudem, tá bom? Deixei as anotações aqui embaixo. Estudem, treinem em casa, tá bom? E espero vocês na nossa próxima aula. Até mais!